Você adora ouvir histórias? Que tal então ler histórias? Quer dicas de livro para você e para toda a família? Então fique com a gente. Está no ar o Clube do Livro aqui no Educação. Minhas convidadas são a escritora FML Pepper e a agente literária Luciana Vilas Boas. Muito bem-vindas ao programa, Pepper. Que bom te receber aqui de novo. Luciana também. Pepper, você trouxe um spin-off. Mostra pra gente a capa da trilogia que eu sou apaixonada, que eu li os 3 livros. Não pare, não olhe e não fuja. E não fuja. Conta um pouquinho. Primeiro explica o pessoal o que é um spin-off, para quem não sabe. Bom, Máscaras eu posso classificá-lo mais do que um spin-off, porque ele tem uma característica muito curiosa. Quando eu e meu editor fomos avaliar, ele ultrapassava a questão de contos, e na questão do spin-off ele ficava numa categoria curiosa, porque ele trata o antes, durante, coisas que estão acontecendo na trilogia, tem durante e tem o depois. Então, só que contado sob o ponto de vista de vários personagens importantes da trama, só que não são contos. É uma história que vai seguindo, sob o ponto de vista de cada personagem, de forma cronológica, do antes, o durante e o depois. Então, a gente não sabia nem classificar no que se encaixava Máscaras, mas ele se transformou mais do que um livro. Ele pode não ser um 4º livro, mas ele se transformou em mais do que a gente esperava. Então, por isso, eu passei a chamar ele de saga. Porque antes eu chamava de trilogia. Eu mesma falei assim, meu Deus, não é mais uma trilogia, porque esse livro tem muito dos personagens principais do antes e do durante e do depois, que o público queria. Eu fiquei curiosa, como é que você alinhavou isso? Eu tinha muita história para contar. E como a saga ela é muito enxuta. Quem leu sabe, não tem injeção de linguiça. Não. É história mesmo. É acelerado o tempo todo, com tudo acontecendo o tempo todo. Então, lógico que eu tinha muita coisa ali que poderia ser destrinchada e que eu não destrinchei para fazer algo rápido para um leitor juvenil, porque jovem é tudo ontem. Só que eles queriam mais e eu tinha muito mais para contar. Mas e eu assim acho que isso é mais gostoso. Eu não sei o que a Luciana acha, porque é profissional da área, mas eu acho gostoso isso, né? Uma história em que as coisas estão acontecendo, acho que é porque a gente já é treinado assim por conta de tecnologia, enfim, de querer ver as coisas acontecendo e dar esse gostinho de quero mais. E aí eu quero mais. O que a Luciana acha? Não, é isso mesmo. Foi ótima essa sacada que, tecnicamente falando, também revela muito o talento da Pepper, porque não é fácil fazer isso, né? Não é fácil. E sem criar contradições, sem criar... Né? Então, agora eu ainda acho que é um spin-off, apesar de não tratar só do depois, né? Não, o spin-off é o produto... Uma história derivada. Derivado, Agora, a capa ficou linda. Também acho. Linda. E o que você acha, Pepper, que traz... para o jovem que está lendo, para o adolescente que está lendo essa história? Uma coisa muito curiosa, né? É uma história de uma garota que se apaixona pela própria morte. Né? E você fala, eu acho maravilhoso isso. O jovem não tem a concepção da morte. O jovem se acha imortal. Para começar, né? Isso já é parte do universo do jovem. Eles acham que não vai acontecer. Ele pode fazer uma loucura que nada vai acontecer. Sim. À medida que a gente vai ganhando mais idade, a gente percebe a finitude da vida, né? Como nós somos frágeis, né? Nós somos peças muito frágeis nesse xadrez. E aí, o que eu achei muito legal foi, assim, entender que a personagem se viu diante da morte física, diante da morte emocional e diante da morte que era personificada na figura do rapaz de olhos azul turquesa, que foi o grande... ele foi o fiel da balança, né? Porque até o último capítulo do último livro não se sabia se o Richard era o vilão ou o mocinho, exatamente, né? Então, até o final, deixei as leituras até o último capítulo sem saber quem era ele. E aí você vê que todos nós somos vilões e mocinhos, né? Então, eu acho que o que trouxe para os jovens que lê esse meu livro é isso, entender que nós não somos
só vilões ou só mocinhos. Nós trazemos os dois dentro da gente. E a questão é, essas duas feras, o bem e o mal, quem você vai alimentar mais, né? Aquela que você alimentar mais vai ser quem você será. Então, eu acho que para o jovem entender isso, que nós somos os dois e que não tem que ir por aí taxando. Entender que é trabalhar isso e aceitar uma série de outras coisas que foram trabalhadas na história, perdão, amor, mas isso de uma forma bem... que a gente precisa, sim, de uma forma gostosa, jovial, de uma história legal. Da lição de moral. Sim, claro. E no momento, eu acho que só em você colocar essa questão do humano já não é lição de moral, porque se mostra... E isso é uma característica das tuas obras, porque o 13 também mostra isso, né? As duas faces ali de uma protagonista que pisa na bola, que pensa muitas vezes errado, vamos dizer, mas que é uma pessoa bacana. Então, eu acho que a tua obra mostra um pouco disso. E eu acho que vem num momento importante da gente refletir. Você falou em perdão, você falou na questão do humano. A gente está exigindo tanto, né, das pessoas. Não, você toma um posicionamento A, você toma B, ou você toma Coca-Cola, ou você toma Guaraná Natural. Porque se você tomar os dois, não existe isso. Acho que a nossa sociedade, a gente está passando por um momento muito assim. Eu acho isso. Eu acho que o ser humano tem essa dualidade. Essa dualidade é positiva. É positiva. E eu acho que o livro para jovem tem que mostrar isso. As coisas não são o A, o B, o B, o A. Existe aquela coisa que fica para lá e para cá. E é onde você se encaixa naquele momento. Porque numa situação A, eu posso ser o legal. E na situação B, eu posso ser o vilão. Isso em todos os parâmetros da vida. Como escritora, como mãe, como amiga, como esposa. Enfim, como em todas as relações. É dosar. E eu acho que isso é legal, porque as jovens que vêm conversar mais no universo feminino, obviamente, mas elas falam muito isso. Caramba, eu comecei a ver isso dessa forma. Então, você fala, caramba, eu ajudei. Legal. Luciana, vamos trazer o teu livro aqui pro bolo pra gente fazer um papo super bacana, porque a obra que você trouxe também é maravilhosa. Mostra a capa pra gente. Eu fico meio desorientada quando você fala o seu livro, a sua obra, né? Porque não é minha, é da autora. A obra que você trouxe, você viu que eu consertei. Represento os direitos literários. Sim. Vocês pediram uma sugestão, eu trouxe, não poderia falar também de Pepper, porque também é, né? Minha também. Sim. Acaba sendo... mas eu trouxe A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, escrito pela Marta Batalha, porque é o romance que inspirou o filme do Karim Ainous, produzido pelo Rodrigo Teixeira, exibido na mostra Un Certain Regard, em Cannes, e que saiu vitorioso, né? O filme saiu vitorioso e várias matérias falaram do livro. O diretor Karim Ainous, foi muito generoso nas entrevistas, porque falou muito do livro e o que o livro havia inspirado nele para fazer o filme que fez. Maravilha. Conta um pouquinho a história, Luciana. É a história de duas irmãs. Eurídice Gusmão tem um papel apenas um pouquinho mais protagonístico, mas são duas protagonistas, a Guida e a Eurídice, que são mulheres da maior inteligência, mulheres talentosíssimas, sistematicamente sufocadas, primeiro pela família, uma família de gente muito boa, pais portugueses, imigrantes portugueses, que têm uma pequena quitanda em Santa Teresa, isso nos anos 40. E uma casa, outra foge com um namorado muito rico, que morava num casarão na rua São Clemente, e elas se separam, porque essa que foge com o namorado rico passa por maus bocados na vida, e a Eurídice está sempre em busca da Guida, A Eurídice é toda certinha, casa com um homem muito certinho, que é um funcionário do Banco do Brasil, mas que é extremamente opressor, porque é o contexto da época. Ele não é que ele queira ser, mas ele é. Então, ele é um pai de família, um provedor, e ele
tem uma mágoa, eu não quero contar muita coisa do livro, não. Sim. Tem uma dúvida sobre a honestidade de Eurídice, que é uma coisa pura paranoia, puro machismo dele. E então talvez isso o motive a botar a mulher sempre para baixo. Tudo que a Eurídice faz, ela faz bem. Quando ela quer cozinhar, ela é ótima cozinheira, aí ela pensa em publicar um livro de receitas, porque todo mundo diz que ela é maravilhosa. E aí ela fala, eu vou fazer esse livro. E aí ele dá uma risada. E são as coisas, aquelas pequenas coisas do dia a dia que vão matando. Né? Sim. E vão matando. E depois a vontade dela, né? Depois ela quer costurar e ele não pode saber que ela costura para fora porque é uma vergonha, porque ele é um provedor e a mulher costura para fora naquela época. Mostrar que ele não era capaz de colocar as coisas em casa, de dar conforto. Então essa história e até tem o reencontro das duas, tem muita coisa mais, é muito bonito. Nossa, que delícia. Gente, eu queria que vocês falassem exatamente isso, da importância da gente contar essa história hoje, no momento em que o movimento feminista se fortalece, eu acho que cada vez mais, o movimento feminista negro também tem um fortalecimento aí, a gente discutir, porque assim, por incrível que pareça, é uma obra atual. O que vocês acham? Muito. Vocês concordam? Sempre. Claro que é atual, inclusive foi escrita agora. Sim, mas se passa nos anos 40, mas eu acho que fala de coisas que acontecem agora. Gente, feminicídio, pelo amor de Deus, né? Você chega nos países árabes, né? A cultura, como uma mulher vem, né? Quando eu estive na Turquia, você via lá em Istambul, num lado, na calçada, passava uma mulher de taier, elegante, com o notebook dela. Assim, no mesmo universo, do outro lado da calçada, vi um homem com a mulher de burca. Só o olho. O homem tomando sorvete de bermuda, camiseta, e a esposa lá só com o olhinho. Aquilo me chocava. Tipo assim, isso existe. Isso é hoje, poucos anos. Então, quer dizer... Não, é contemporâneo. É real, né? Sim, e você devem ter te falado isso quando você foi viajar. Olha, não leva blusa de alcinha para ficar na rua porque os homens não respeitam. A desigualdade se dá em vários planos. Né? Você tem a desigualdade geográfica, você tem mesmo no Rio de Janeiro mulheres que têm condições muito mais favoráveis e outras extremamente ainda oprimidas e realmente vitimizadas. Né? E o diretor do filme, o Karim Ainous, nas entrevistas, ele disse coisas interessantíssimas sobre o livro, porque para ele, pelo menos foi o que eu entendi das entrevistas, assim, entrevistas de televisão, mas eu li também uma reportagem, era a primeira vez, e isso é muito verdadeiro e muito importante, que ele via a mulher brasileira de classe média retratada nos anos 50, nos anos 40, 50. E realmente, ela é a vida invisível de Eurídice Gusmão. Essas mulheres eram invisíveis. Né? Minha mãe era invisível. Né? Eu vejo muito a minha mãe na Eurídice Gusmão. Minha mãe tinha essas vontades, esses desejos, esses impulsos e não conseguia realizá-los. Mas o que é muito interessante é que ele ter observado a invisibilidade literária também. Então, as mulheres eram invisíveis e elas não estão presentes na literatura. Sim. Então, isso é muito incrível. E é mais incrível ainda, e aí eu, como agente, dou mais um passo sobre essa declaração do Karim, é que as mulheres eram invisíveis e são invisíveis na literatura, não têm presença na literatura, mas elas formam o maior segmento de leitores no Brasil. Então é uma contradição absurda, porque as leitoras não têm na literatura brasileira um material, uma produção para reflexão sobre sua própria condição. Lugar de fala, a gente tem falado tanto disso agora. Poxa, é o meu lugar de fala, poxa, é o lugar de fala do outro, é o lugar de fala da mulher negra na literatura, da mulher na literatura. Quer dizer, o que você está dizendo é isso, o mercado consumidor é de mulheres que leem o que os homens escrevem.
não é isso? Que não estão no lugar de fala delas. E eu não sabia que existia... não ser retratada nas elas histórias. não são retratadas. Sim, Elas porque não o têm lugar de fala não é deles. Exatamente, elas não é são delas. representadas aqui dentro, não é isso? Sim. Ali dentro. Sim, Isso que é triste. Isso é bacana. incrível, é incrível. E eu não sabia que existia esse preconceito. Numa das entrevistas, inclusive, eu acho que eu perguntei isso para você, se o FML tinha a ver com isso, porque algumas mulheres na literatura usam. Aí você falou, não, por causa do nome. Por causa do nome, mas a Você J.K. Rowling foi, por exemplo. Exato. A J.K. Rowling foi. Isso é absurdo, né? Isso é louco. Você vê o que é real. Que é real, isso existe, né? É ali, face to face, está ali acontecendo ali. Não vê quem não quer. E o papel curativo da literatura também, em todos os sentidos, eu acho, daquela coisa de te dar né? Que atravessa a gente da arte, que é tão fundamental para a nossa humanização, vamos dizer assim. Quais são os elementos que você leva em conta, Luciana? Você que é uma mulher filha visível, filha de uma mulher que andou pela invisibilidade, o que te chama a atenção, quais são os elementos que te chamam a atenção para pegar uma obra e falar assim, poxa, essa aqui é minha também. Não apenas visível, mas brilhante e cintilante. Exato. Pepe é muito, muito generosa comigo. Não. Brilhante é ela. Mas, primeiro de tudo, é a qualidade. Né? É a linguagem. É você sentir que o autor tem uma voz própria, uma visão de mundo próprio. E que o que está ali, como nos romances de Pepper, por exemplo, que buscam encontrar principalmente o leitor jovem. Não importa. O que está ali é extremamente original, é extremamente dela. É uma visão, é uma compreensão que ela tem do mundo e que ela passa graças à sua capacidade de encontrar linguagem irreproduzível, só dela, de contar aquela história com aquela, digamos, ambivalência moral, com todas as questões que ela levantou, que ela ter vontade de passar, né? No caso da Marta Batalha, tem um negócio muito forte que falta na literatura brasileira em grande escala. Não faltava, mas passou a faltar nos últimos 30 anos, que é o humor. Esse livro, você, apesar de ser um drama, você fecha para rir. Legal. Né? Eu li, gostei muito, li no leitor, no iPad, e aí pedi para Ana Luísa Cardoso, que trabalha comigo, ler também. Nós estávamos dividindo um quarto de hotel numa feira de Guadalajara e ela ia até tarde da noite e caía na gargalhada. Falava, tá difícil para eu dormir, Ana. Segura aí. E ainda mais a Ana, né? Ela é super animada. Porque tem momentos muito engraçados e tem uma ironia permanente que me pegou muito. Né? Então, o que é outra coisa muito legal desse livro é que não é um livro raivoso, não é um livro anti-homem. Bacana. Você fica com pena dos homens. Bacana. Você não São fica com raiva. Também dessa, sabe? Né, do sistema. São meio tapados. Às vezes não percebem muito, mas você não fica com raiva. Você fala, puxa vida. Mas eu estou brincando. Há uma barreira histórica, cultural, que faz as pessoas ficarem cegas mesmo. Né? Você tem os invisíveis e tem os cegos. Por isso que eu disse, acaba sendo um efeito dominó, uma coisa de sistema em que muitos são vítimas também. Né? De repente, você vê, eu não li a obra, mas ao mesmo tempo que ele não queria que rolava essa competição com a mulher, e que era muito ruim para ela, imagina também você levar sobre os ombros aquela responsabilidade de que, se alguma coisa der errado aqui, o fracasso é meu. Eu acho que isso também é pesado demais. Né? É verdade, é verdade. Pepe,
Qual o papel da ficção? Qual o papel da ficção na vida do adolescente, do jovem? Você se preocupa com isso quando você escreve? Como é que é o teu processo de produção? Bom, eu me preocupo. Uma coisa assim curiosa, assim, eu não sei nem se a gente já chegou a comentar sobre isso, mas o que eu acho é o seguinte, eu leio muito, eu curto muito esse tipo de literatura, então eu acabo consumindo muito esse tipo de literatura. Eu curto muito a forma como eles falam, assim, até por eu ser ortodontista, eu lido com jovem, então eles têm um dialeto próprio, como falam, com os maneirismos, então eu fico ali, né, assim, fotografando aqui, eu tic-teco lá. Escaneando. Mas o que eu observo, quando eu leio, eu gosto de botar a minha impressão, porque cada um vai avaliar uma mesma obra, 7 bilhões, 8 bilhões de formas diferentes do mundo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu penso, eu tenho um filho, independente para que seja para ele ou para qualquer outro jovem, eu posso matar 1000 personagens aqui. Eu posso destruir quase todo mundo aqui na parada da saga. Mas qual vai ser a minha mensagem final? Não estou falando que o personagem vai sobreviver. Ele pode morrer. Mas qual a mensagem que fica? Então, ultimamente, eu tenho lido muitos livros interessantíssimos, maravilhosos, mas que terminam de uma forma tão depressiva. Eu passo por uma saga, 4, 5 livros... E aí, quando termina, tudo bem, aquela luta épica, aquela coisa, eu curto isso. Aí, Dani, termina de uma forma tão depressiva, como se você não visse uma saída no fim. Ou seja, é isso, aceite bonito que é não, ser depressivo. Que não vai ter uma saída no final. Isso, caramba, não é possível que eu passei por essa odisseia toda. Olha, nem que ele falasse pra mim, olha, tá uma droga, mas... a gente vai dar uma mexida, alguma luzinha, alguma janelinha. Então, é isso que eu tento. Dentro do meu universo, eu quero deixar alguma mensagem positiva, independente se o personagem vai morrer, se vai sobreviver, se vai ficar com o mocinho, se não vai ficar com a mocinha. Legal. Ter alguma mensagem, porque o jovem, na minha concepção, é uma massinha ainda, é uma esponja, ele está absorvendo, é uma massinha, você está modelando, ele não está pronto. É diferente do adulto que já vai chegando, eu gosto disso, isso que eu... O jovem não, ele ainda absorve muito, e ele está absorvendo da literatura. Ele está fazendo o caráter dele, está se moldando com a literatura também. Não é só o jornalismo que ele vê, os jornais, ou a faculdade, ou o colégio, o que o pai, o que a mãe fala. Ele é um somatório disso, e eu acho que o meu livro, de repente... se cai na mão dele e ele termina de ler, talvez ele possa absorver alguma coisinha e quem sabe ali eu possa ter ajudado de alguma forma. Então é nisso que eu imagino. Imagino de ter uma contribuição positiva, independente de como vai ser a história, se a minha personagem é uma ladra. Eu não estou entrando nessa questão moral. Eu quero saber, no todo, o que eu trouxe, o que eu posso te oferecer. Que respiro é esse que você está ofertando? Eu penso assim, mas eu digo assim, eu não vou dizer que minha forma de ser é certa, é como eu penso. Não, o que eu acho é o seguinte, tem uma coisa, né, um movimento que eu chamo de intelectualoide, porque assim, de achar que só servem as coisas que são para baixo, que dão errado, que não sei o quê. Gente, tudo tem o seu momento, a vida não é só aquela tragédia, não, tem coisas bacanas também, tem coisas bregas. Você quer ver coisa mais gostosa? Antes de começar a gravar, a gente tá falando agora de brega, né? De bebida, que a Pepper tava falando que não bebe e tal, porque brega. Gente, mas o lado do brega da vida é tão gostoso também, tem o seu lugar, né? A vida tem disso, porque senão fica um negócio só. Olha só, eu achei, foi fabuloso, agora eu já me animei quando a Luciana acabou de falar, porque não é o meu estilo. Você vai ver na minha prateleira assim, juvenil. Eu não vou ser atraída. Quando ela falou que a Ana ficou rindo, dando gargalhada, você já ficou... eu já animei. Meu zoinho já fez, já fez ali, brincando, mas é o que toca em cada um. Então, eu achei muito legal isso. Eu já me animei, ó. Sim, mas esse é o objetivo do Clube do Livro, porque às vezes as pessoas acham assim, eu não gosto de ler. Você não achou o livro certo. Porque quando a gente acha, é isso, é de ficar rindo de madrugada, incomodar o colega, de não conseguir parar de ler. Eu adoro isso, gente. É uma prisão, mas é uma prisão tão gostosa, né? Porque a gente quer saber o que vai acontecer. E falando do livro da Marta, eu queria trazer para cá uma discussão da gente, né, enquanto mulher, porque também rola essa identificação no programa. O que é discutido aí, Luciana, que você acha que a gente precisa discutir mais na nossa sociedade e que vai ajudar muitas mulheres nessa questão da identificação, que a literatura tem esse papel também?
Na verdade, o tema do empoderamento feminino está muito presente, né? Então, esse livro foi escrito em 2015, foi lançado em 2015, foi escrito ao longo de bastante tempo, né? Eu não sei exatamente, ele me chegou pronto em 2014. Um pouquinho anterior, digamos, a essa onda de discussão feminista. Então, acho que os temas estão aí, o que importa é a ficção mostrar de uma nova maneira, né? Encontrar uma nova maneira, uma nova linguagem, uma nova forma de contar uma história que, a rigor, nós já conhecemos, né? A ficção não é uma ciência que está descobrindo, inventando coisas. Claro. Não, está refletindo muito o que é a sociedade brasileira, o que é a sociedade. A gente está com muito pouca literatura brasileira sendo publicada nesse momento. Isso sim empobrece Sim. A conversa e a discussão geral, o debate nacional como um todo. Né? O Brasil já teve uma visão literária de si mesmo muito forte na época dos grandes autores nordestinos dos anos 30, mais adiante, com Jorge Amado, até João Baldo Ribeiro, né? Com Raquel de Queiroz, com Diná Silveira de Queiroz, tantos autores que eram importantes, Érico Veríssimo, e que compunham, né, um imaginário brasileiro, uma visão que o brasileiro tinha de si mesmo. Isso está muito mais pobre, né? Sim, infelizmente. Mas temos aí você, temos Pepper. Não é só isso. Mas tem que ir a mais gente fundo. tem que ter, sim, com certeza, sempre, mas tem que a gente encontrar agradece caminhos mais amplos. Mais amplos. Parabéns pelo trabalho, Luciana. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, Obrigada, Pepper. Dani. Voltem sempre. Obrigada pelo papo e sucesso. Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes e até lá. Uma ovelha certa vez foi levada a julgamento no Tribunal dos Lobos, acusada de ter roubado a lã que traz no próprio corpo. No tribunal se organizou a defesa, também formada por lobos. Mas isso é um absurdo! A ovelha não pode ser condenada por um crime que ela não cometeu. Ela já nasceu, obviamente, com a lã que ela traz no próprio corpo. Do outro lado, o advogado de acusação, também um lobo, foi logo dizendo: tanta lã assim só pode ser fruto de uma desonestidade. Essa ovelha tem sim culpa no cartório. O juiz dos lobos, um juiz já velho, um lobo mau, foi lá para dentro, decidiu, pensou e voltou com a decisão. Eu condeno a ovelha por provocar o apetite dos lobos. Eu condeno a ovelha por usar a saia muito curta. Eu condeno a ovelha por ter a carne muito macia. O advogado de defesa foi logo dizendo: mas isso é um absurdo, o julgamento era sobre o roubo da lã. O juiz dos lobos disse que isso não tinha a menor importância e devorou a ovelha ali mesmo, dentro do tribunal, com a ajuda dos outros lobos.